Olá, caros amigos, muito bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. O que é o Natal? Qual é o verdadeiro significado do Natal para nós, cristãos, católicos? Que relação há entre o Natal e o mistério da salvação e da redenção? Essa e outras perguntas nós vamos agora tentar responder nessa meditação que quero convidar você a participar conosco. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Acompanhe essa formação, todos esses pontos que nós vamos agora refletir sobre o mistério do Natal, que com certeza pode nos ajudar muito a entender, o verdadeiro e genuíno sentido dessa festa tão importante para nós cristãos católicos. O que é o Natal? É importante, meus irmãos, para entender o Natal e qual é o seu verdadeiro significado e a relação com o sentido salvífico para nós, é fundamental para entendermos o verdadeiro sentido do Natal, recorrer às Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Nós vamos meditar agora, através da Palavra, para entender essa festa que nós estamos celebrando nesse dia tão santo que é o dia 25 de dezembro. Porque as Escrituras, elas nos revelam ou também desvelam o verdadeiro sentido do Natal. Mas o que diz as Escrituras? O que diz a Palavra de Deus? O que ela nos revela a respeito desta festa tão importante para nós cristãos? Convido você a acompanhar conosco essa reflexão. Nós vamos buscar, por exemplo, no capítulo 5 da carta aos Romanos, no versículo 12, diz o seguinte: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Olha aqui, meus irmãos, aqui já está nos revelando São Paulo, através da carta que ele escreve aos Romanos, é a questão da necessidade de salvação. Aqui revela muito claro nesse texto, pois a questão do pecado original, capítulo 5, versículo 12 da carta aos Romanos, a origem do pecado está na desobediência do homem a Deus. O homem desobedeceu a Deus e nós, toda a humanidade, sofreu as consequências dessa ruptura da comunhão com Deus, porque o pecado então passou a todo o gênero humano e como consequência do pecado também a morte. E portanto, nosso estado da condição humana é uma condição caída, de prostração. Portanto, o ser humano necessita ser remido, necessita ser salvo da desgraça do pecado. No mesmo capítulo 5, nos versículos 17 a 19, olha o que diz São Paulo aos Romanos. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim, como pela desobediência, olha que a desobediência é a origem do pecado, está na desobediência. Assim como pela desobediência de um só homem, foram todos constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só, Jesus Cristo, todos se tornarão justos. Aqui vemos o drama da condição humana e a universalidade do pecado. O pecado, ele atravessou toda a história da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Olha o que diz Santa Edith Stein, uma carmelita que foi morta no campo de concentração, uma mulher muito sábia. Ela era do judaísmo, ela se converteu ao catolicismo, depois se tornou carmelita. Meditando sobre o mistério do Natal, olha o que ela diz: ó troca maravilhosa, o Criador do gênero humano encarnando-se, concedendo-nos a sua divindade. Por causa desta obra maravilhosa, o Redentor veio ao mundo. Deus se tornou filho do homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Um de nós rompeu o laço da filiação divina e um de nós deveria reatar o laço pagando pelo pecado. Nenhum da antiga e enferma raça podia fazê-lo. Devia ser um rebento novo,
sadio e nobre. E olha o que diz o profeta Isaías a respeito deste rebento novo e nobre. Olha o que diz o profeta no capítulo 11 de Isaías, falando sobre a promessa messiânica. Capítulo 11, versículo de 1 a 3 diz: Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor do Senhor. Aqui vemos claramente, meus irmãos, como em Cristo se cumpre, né, essa promessa, porque isso é uma profecia messiânica. Um renovo sairá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai do rei Davi. E é da linhagem de Davi que nascerá o rei e Messias. Por isso, do tronco velho, corrompido e sem vida, né, por causa do pecado, do tronco de Jessé, surgirá um renovo. Brotará, pois, um rebento que trará a salvação, Jesus Cristo, que nascerá da Virgem Maria. Tornou-se um de nós e, mais que isto, unido conosco. O maravilhoso no gênero humano é que todos somos um. Se fosse diferente, estaríamos como que lado a lado, indivíduos autônomos e separados. E a queda de um não poderia se tornar queda para todos. Mas, claro, nós vemos que há no gênero humano essa solidariedade, essa união da natureza humana, né? Todos nós formamos parte da natureza humana, a condição humana. De alguma forma, todos nós estamos unidos por essa semelhança que temos uns com os outros. Por isso o pecado de Adão, ele não foi só um mau exemplo, não é que Adão desobedeceu e se tornou mau exemplo para nós e, portanto, não devemos seguir seu mau exemplo. Não, o pecado de Adão, ele é um mistério, né? Um mistério do mal, mas o pecado de Adão, ele passou a toda a natureza humana por propagação, né? Por transmissão. Então o pecado foi transmitido à nossa natureza. É como se na fonte, né, da origem da fonte, né, o veneno foi derramado nessa fonte. Então todos nós que bebemos dessa fonte, né, bebemos de uma água contaminada. Começou com Adão, o veneno da contaminação, e se estendeu a todo o gênero humano. Por isso nós não somos seres ilhas, né, isolados uns dos outros, né? Há na humanidade, pois esse ser um, né? Em natureza somos todos semelhantes uns aos outros. Todos nós somos parte da humanidade. E por isso o pecado de Adão e Eva foi transmitido. É um pecado de transmissão. Então não é um pecado que nós cometemos o pecado original, é um pecado que nós herdamos. Nós herdamos essa condição de pecadores, né? Por isso São Paulo afirma, né? Porque por um homem entrou o pecado, por isso todos também foram tornados pecadores, né? E segue comentando a Santa Carmelita: podia ter sido atribuído a nós o preço da expiação, ou seja, pagar pelos pecados, né? Mas não teria passado sua justiça aos pecadores, ou seja, embora tentássemos nós restituir, digamos, a dívida, né? Mesmo assim, né, isso seria insuficiente porque nós necessitamos ser remidos e elevados. E nesse sentido, poderíamos expiar os pecados, mas alcançar a justificação, a santidade, isso é impossível, a não ser que o próprio Deus se una a nós e nos transmita Ele, com a sua natureza divina, toda a sua graça, toda a sua virtude, todos os seus dons. E é isso que acontece na encarnação. E não teria, claro, sido possível, somente com a expiação, que nós fôssemos justificados, ou seja, santificados. Olha só o que diz o Salmo 48, referindo-se justamente a esse drama do pecado, né? A esse drama da nossa condição de pecadores. Olha o que diz o Salmo com respeito à nossa condição, o Salmo 48, versículo 8 e seguintes. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Caríssimo é o preço da sua alma, jamais conseguirá prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte. Por isso é muito clara a palavra de Deus ao referir-se à condição humana, né? O ser humano, ele jamais pode remir a si próprio, jamais pode ele sozinho se salvar. E diz a Carmelita Edith Stein: mas ele veio para tornar conosco um corpo místico. Ele, nossa cabeça, e nós, os seus membros.
aludindo aqui a São Paulo. Ponhamos nossas mãos nas mãos do menino Deus, esse que vai nascer para nos salvar. Então nos tornaremos seus e o caminho estará livre para que sua vida divina possa passar para a nossa. E essa comunhão entre Deus encarnado e a criatura pecadora, Deus assumindo o nosso pecado, destruindo nosso pecado, dando todo o seu ser a nós, sua vida divina a nós, e destruindo em nós todo o mal, nos torna um com Ele. E assim nós podemos viver nele e com Ele e para Ele. Olha o que diz Isaías, referindo-se ao mistério da encarnação do Verbo. Por isso, as Escrituras sempre alimentaram a esperança da vinda do Salvador, né? E as Escrituras nos revela e nos desvela o mistério do Natal e seu sentido mais genuíno. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Então aqui o Emanuel, a promessa do Emanuel, uma virgem, né? E isso se cumpriu em Maria, né? E Deus conosco, é o próprio Deus que se encarna, o próprio Deus que se faz homem para nos salvar, assumindo a nossa condição humana. Olha o que diz o profeta Miqueias no capítulo 5, versículos de 1 a 3, referindo-se ao Messias, a Deus que se encarnaria. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos seus filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Por isso Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Olha só, aquela que há de dar à luz se refere à mulher, à Virgem Santa, que assume no seu ventre, né, a Deus, nosso Senhor, que por obra do Espírito Santo se faz homem, assume a nossa natureza, né, no seio de Maria. E o prólogo do Evangelho de São João nos mostra muito claramente, né, quem é este menino e qual a sua identidade. Diz o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo, né, esse que nasce, já existia. Esse que se encarna, já existia. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse é o Filho de Deus, que já existia desde sempre, no seio do Pai, e desce a essa terra, entra nesse mundo, na nossa história, toca o nosso chão. E é dessa maneira que o Verbo se faz homem no seio de Maria. Por isso, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e o Verbo era Deus. Estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. E aí no capítulo 1, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o mistério do Natal. É isso que nós celebramos. Na primeira carta de São João, no capítulo 1 João, o capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. Então a vida se manifestou, a vida se fez visível, a vida se manifestou. Isso é o Natal. E por que se encarnou? Para que se encarnou? Qual é o sentido? O sentido do Natal, o sentido da encarnação do Verbo, né? Os padres da igreja, os grandes doutores e teólogos definem uma frase: Deus se fez homem para que o homem se tornasse como Deus, filho de Deus. Deus assumiu o que não tinha, nossa natureza, sanando essa natureza, curando essa natureza, remindo essa natureza e transformando essa natureza em si para nos dar sua vida divina. Esse intercâmbio que há, essa troca entre a junção que há entre a natureza humana e a natureza divina
para nos tornar um com Ele. Deus nos diviniza, entre outras palavras. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse semelhante a Deus. Gente, olha que maravilha, olha que grandeza é desse mistério. Isso é o Natal. E já para concluir essa meditação, nós recorremos às Escrituras, né? Nós recorremos aqui à Palavra de Deus que nos revela, nos desvela, né, o sentido do Natal, para voltarmos ao sentido genuíno, né, do que nós estamos celebrando. Né? Deus veio a este mundo com qual finalidade? Para nos salvar. Esse é o sentido do Natal, para nos salvar do pecado e da morte, para livrar o homem da desgraça. Ele que pela desobediência se apartou de Deus, se apartou da vida e, né, estava como que prostrado na desgraça, vivendo fora da graça do Senhor. Mas claro, o Senhor se encarnou, né, assumiu nossa condição humana para resgatá-la e remí-la e nos libertar a todos da escravidão, do pecado e da morte. Mas como nós tomamos posse dessa graça? Quais são os meios pelo qual nós entramos em comunhão com Deus? Quais são os meios salvíficos? Isso é muito importante, que tenhamos claro quais são os meios salvíficos para que nós sejamos alcançados por essa graça, pela graça da encarnação. Deus veio para nos salvar e se nos unimos a Ele, se nos conformamos nossa vida com a sua, nós também seremos salvos. O Deus menino se tornou nosso permanente mestre, né? Nosso mestre que nos diz o que devemos fazer e por onde caminhar. Para que a vida humana seja inundada da vida divina, não basta celebrarmos o Natal uma vez por ano, né? E não basta contemplar o mistério do presépio, como nós estamos vendo aqui, as imagens representando o mistério, né? E deixar-se cativar pelo encanto dessa noite, né? Onde nós intercambiamos presentes, ceamos uma ceia farta, nos reunimos com os nossos familiares. Tudo isso tem esse encanto na noite do Natal do Senhor, mas não é suficiente para sermos verdadeiramente agraciados com a vinda do menino Deus. É necessário que essa comunicação com Ele, que essa intimidade se dê de maneira diária. É necessário ter uma vida espiritual, ter uma vida de oração. É necessário ter uma vida espiritual, uma vida de oração, para que nós estejamos atentos às suas palavras, estejamos atentos ao que Deus nos diz e seguir suas orientações. Né? Primeiro, vida de oração, vida de escuta da palavra de Deus. Né? Segundo meio salvífico, assim nos mandou o Senhor também, né, para nos auxiliar o seu Espírito. Por isso a graça que o Espírito Santo realiza em nossa alma, né, é o meio pelo qual nós somos santificados. É o Espírito Santo quem nos santifica. E o Espírito Santo nos foi dado no batismo, por isso é necessário o batismo para a nossa salvação e para a nossa santificação. Ele nos mandou o seu Espírito, que nos revela toda a verdade. É o Espírito quem vai nos guiar à verdade plena. Aqueles que se deixam guiar pelo Espírito são os filhos de Deus. Né? Não viver mais na carne, senão viver vida espiritual. Sejamos homens e mulheres espirituais. Para isso, claro, para receber o Espírito, para sermos alcançados por essa graça, é necessário a igreja. Porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E conduzida pelo Espírito Santo, o Senhor, Ele une os fiéis. O pecado nos desgrega, o pecado nos isola, né? O Senhor nos une em sua igreja e Ele nos quis como comunidade, ou seja, o Senhor deseja que nós nos ajudemos uns aos outros, vivendo como esse corpo místico, Cristo cabeça e nós os membros, onde o Espírito Santo vai agindo e nos santificando, mas também nós nos ajudamos uns aos outros e intercedemos e rezamos uns pelos outros, né? E importantíssimo, né? A graça que nos vem por meio dos sacramentos. Porque o Verbo se fez carne para se unir a nós. E como se une a nós? De maneira excelente e sublime, se une a nós no mistério da Eucaristia. Sobre o altar acontece o milagre do pão que é transformado no corpo do Senhor, que nos dá o alimento de vida eterna, o vinho que se transforma no sangue que nos lava dos nossos pecados. Não há verdadeira comunhão com Deus, ou comunhão profunda e plena, sem a comunhão sacramental. É necessário comermos, né, do corpo de Cristo. É necessário entrar em comunhão com o corpo de Cristo. Para isso Ele se fez carne. Para isso Ele se uniu à nossa natureza e nos deixou esse alimento para que de maneira concreta nós possamos entrar em comunhão com Ele. Para vivermos em profunda intimidade com Ele, para que Cristo viva em mim e eu viva nele, é necessário essa comunhão que se dá por meio da graça sacramental. Né? E não podíamos deixar de mencionar
recorrer a Nossa Senhora como grande mestra de vida espiritual, né? Mulher de fé, mulher de obediência, mulher de escuta da palavra, mulher que em tudo fez a vontade de Deus e o agradou em tudo. Maria é para nós, depois de Deus, Maria é tudo para nós, né? Sigamos seus exemplos, sigamos a ela, nossa mãe, e imitemos suas virtudes. Maria é modelo de virtude, modelo de mulher santa, de mulher que em tudo fez a vontade de Deus, e ela vai nos ensinar, meus irmãos, como acolher o menino Deus em nossos corações. Ela, antes que conceber em seu ventre, diz os santos doutores da igreja, ela concebeu pela fé. Nós não vamos conceber Jesus pelo ventre porque Maria já realizou isso de maneira histórica, mas nós podemos conceber Jesus no nosso coração. Pela fé, nós podemos nos unir ao Senhor e acolhê-lo no nosso coração. Então, como é maravilhoso o exemplo de Maria, como é importante imitá-la, como é importante recorrer a ela, sua intercessão, sua ajuda, porque nós sabemos que é bem complicado este mundo, tanta tribulação, tantas dificuldades, né? Mas nós podemos recorrer à nossa mãe, à sua intercessão, e saber que ela cuida dos seus filhos e nos leva a Jesus. O papel de Maria é nos levar a Jesus. Por isso Maria, ela dá a luz ao mundo, gente. Ela dá a luz ao mundo. Ela nos dá Jesus, por isso ela leva Jesus nos braços. E na noite santa do Natal, ela nos dá também o menino Jesus, para que nós o acolhamos na fé e pelo amor e o recebamos em nossas vidas, né? Natal é isso, meus queridos, né? Hoje, né, nós celebramos Natal, mas Natal não é só o encanto da noite santa, né, do nascimento do Senhor, senão, né, o Natal é a vinda do Salvador e devemos acolhê-lo em nossos corações e em nossos lares, né? Se você gostou dessa formação, dessa meditação, deixa aí o teu like, teu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever no nosso canal e divulgar esse canal aí. Tem muita coisa aí interessante. Espero que ajude você na tua vida de fé. E divulgue também para os teus contatos, as pessoas que você conhece, né? Vamos lançar nas redes, né? E alcançar muitas pessoas também através desses veículos de comunicação, né? Ajude aí o canal a crescer, conto com a tua ajuda. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.